120º dia. Rute 1. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra Rute. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então, ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho, Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então, Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois, ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Rute ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte também para casa com ela. Porém, Rute respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Rute estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: esta é a Noemi? Porém, ela respondia: não me chamem de Noemi, a feliz. Chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz, se o Senhor Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Rute, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Rute 2. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia, Rute disse a Noemi: deixe que eu vá
até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então, Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Nisso, Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor o abençoe. Responderam eles. Aí, Boaz perguntou à chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? Ele respondeu: é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim, ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então, Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Aí, Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou estrangeira? Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou seu pai e a sua mãe e a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo o que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth disse a Boaz: o Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: vem aqui, pega um pedaço de pão e molhe no vinho. Então, ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não a aborreçam. Tire também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela possa apanhar e não briguem com ela. E assim, Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois, debulhou os grãos das espigas que havia apanhado e estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou: onde é que você foi catar espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse: que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos como para os que já morreram. Noemi continuou: esse homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. Então Ruth disse: além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita. Noemi respondeu: é bom que você vá com as empregadas dele, minha filha, pois, se fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Assim, Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas até terminar a colheita da cevada e do trigo, e continuou morando com a sua sogra. Ruth 3. Um dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem,
Esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois, vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não o deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Quando Boaz foi dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora me disse. Ela foi ao lugar onde debulhavam as espigas e fez tudo o que sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite, ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Ele perguntou: quem é você? Eu sou Ruth, a sua empregada, respondeu ela. O Senhor é nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger. Boaz respondeu: que o Senhor a abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo, agora do que naquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade, toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. De fato, sou seu parente chegado e sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é seu parente e está mais chegado do que eu. Fique aqui o resto da noite e de manhã nós veremos se ele quer ser responsável por você. Se ele quiser, muito bem. Mas, se ele não quiser, prometo por Deus o Senhor que ficarei com essa responsabilidade. Agora, deite-se e durma de novo. Então, Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele. Enquanto ainda estava escuro, ela se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. Então, Boaz disse: tire sua capa e estenda no chão. Ela estendeu e ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada e a ajudou a pôr no ombro. Aí, Ruth voltou para a cidade. Quando ela chegou à casa, a sua sogra perguntou: como foram as coisas, minha filha? Ruth contou tudo o que Boaz tinha feito por ela e disse ainda: ele também me deu toda esta cevada e disse: não volte para casa sem levar alguma coisa para sua sogra. Então Noemi disse: agora, minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto, ainda hoje. Ruth 4. Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele de quem Boaz havia falado. E Boaz lhe disse: meu amigo, vem aqui e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então, Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse: sentem-se aqui. Eles se sentaram e Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimeleque. Então, eu resolvi conversar com você sobre esse assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas, se não quiser, diga, pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. O homem respondeu: eu compro as terras. Aí Boaz disse: se você comprar as terras de Noemi, também terá de se casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu: nesse caso, não vou usar o meu dinheiro de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar na minha própria herança.
use você o meu direito. Eu prefiro não fazer isso. Antigamente em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedades, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Compre você as terras. Em seguida, tirou a sandália e deu a Boaz. Aí, Boaz disse às autoridades e a todo o povo: hoje, vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo o que era de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom. Também casarei com Rute a Moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim, o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje, vocês são testemunhas disso. Todos responderam: sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz: o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém Efrata. Que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Rute para casa para ser a sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Rute a bênção de ficar grávida, e ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Os antepassados de Davi, desde Pérez, são estes: Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nazon, Salmão, Boaz, Obed e Jessé. Salmos 40. Salmo de Davi, ao regente do coro. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor nosso Deus, tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais. Não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, tu me deste ouvidos para ouvir e por isso respondi: aqui estou. As tuas instruções para mim estão no livro da lei. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração. Ó Senhor Deus, na reunião de todo o teu povo, eu contei a boa notícia de que tu nos salvas. Tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la. Não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação. Tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador. Nas reuniões de todo o teu povo, não fiquei calado a respeito do teu amor
e da tua fidelidade. Ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro. Estou rodeado por muitas dificuldades, tantas que nem posso dizer quantas são. Fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecados que cabelos na minha cabeça e por isso estou muito desanimado. Ó Senhor Deus, salva-me, ajuda-me agora. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram. E que os que são gratos pela tua ajuda, digam sempre: como o Senhor é grande. Eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó meu Deus. Salmos 41. Salmo de Davi, ao regente do coro. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras do inimigo. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Eu disse: ó Senhor Deus, pequei contra ti. Tem compaixão de mim e cura-me. Os meus inimigos falam mal de mim e perguntam: quando será que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, não fala com sinceridade e ainda junta más notícias a meu respeito, para sair espalhando por aí afora. Todos os que me odeiam falam de mim, cochichando, e pensam que o pior vai me acontecer. Eles dizem assim: ele está muito mal mesmo e não vai se levantar mais. Até o meu melhor amigo, em que eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim e me dá saúde novamente, para que eu dê aos meus inimigos o que merecem. Eles não me vencerão, e assim ficarei sabendo que tu me aprovas. Tu me ajudarás, porque faço o que é direito, e me deixarás ficar para sempre na tua presença. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Louvado seja agora e sempre. Amém, amém. Salmos 42. Poesia do grupo de Corá. Ao regente do coro. Assim como a corça deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Quando poderei ir adorar a tua presença? Choro dia e noite, e as lágrimas são meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando: onde está o seu Deus? Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando ia com a multidão à casa de Deus. Eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O meu coração está profundamente abatido e por isso eu penso em Deus. Assim como o mar agitado ruge e assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Hermon e Mizar e correm com violência até o rio Jordão, assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Que Ele me mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Pergunto a Deus, a minha rocha: por que esqueceste de mim? Por que
tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias: onde está o seu Deus? Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus.